Olá, eu sou a Nayara Seixas, advogada do escritório, e hoje nós daremos início a uma série de vídeos no formato entrevista, contando a história de mulheres que se destacaram na carreira jurídica e elas falarão um pouco dos prazeres e dos desafios na construção dessa carreira. Hoje, na UAB, nós já representamos metade dos inscritos, mas essa realidade ela não existe na magistratura, no efetivo policial, nem mesmo nos cargos de chefia. Então, essa série de vídeos que nós vamos gravar e intitulamos Mulheres no Direito, a gente tem como objetivo ouvir quais são os desafios que essas mulheres enfrentaram para vencer a desigualdade que existe em todas as áreas e também na nossa área, na área do direito. A minha primeira entrevistada, como não poderia deixar de ser, é minha mãe, a minha inspiração e a sócia fundadora do escritório, a doutora Cláudia. Mãe, para a gente dar início à nossa série Mulheres no Direito, queria que você falasse um pouco sobre qual a importância das mulheres, a participação das mulheres no direito. É de fundamental importância, até porque nós mulheres conseguimos ser emoção e razão. Toda ciência que lida com o humano é muito importante a conjunção desse binômio, razão e emoção. Então, classifico como de fundamental importância. Bom, não só no direito, mas como em quase todas as outras áreas, a diferença de participação entre mulheres e homens é gritante. Para você ter uma ideia, mãe, na polícia, no efetivo policial, apenas 12% do efetivo policial é de mulheres. Então, por que você entende que existe esse desequilíbrio tão grande? Talvez porque ainda não se descobriu a força de uma mulher. Quais atitudes que você acha que as mulheres precisam ter para conquistar os seus sonhos e almejar e conquistar a carreira que elas querem, principalmente dentro da área jurídica? Eu acho que a atitude nossa é continuar lutando. Até porque nós mulheres nunca desistimos dos nossos sonhos, das nossas conquistas, do nosso mistério. Entendo eu que uma única atitude, continuar lutando, vale a pena. Mãe, esse ano você completa 37 anos de carreira. Como é que foi começar há 37 anos no interior de São Paulo a carreira jurídica? Foi complicado, né? Foi difícil, mas eu tinha um sonho e não abri mão desse sonho em nenhum momento. Lógico que eu fui discriminada, tiveram barreiras que às vezes eram até intransponíveis, mas aí eu pensei, se eu for me preocupar com isso, eu não vou seguir em frente. Então, eu preferi seguir em frente, mesmo estando tudo ao contrário. Então, minha luta foi estudar, foi trabalhar, foi cuidar dos meus casos com toda a dedicação e ética possível. E nunca fiquei no caminho por conta da minha condição de mulher, por conta de que na época eu era muito jovem. Eu sou mãe solteira, assumidamente, faço até hoje questão de falar isso para o mundo. Então eu decidi ir à luta e simplesmente ignorar as coisas que eu ouvia, as situações que aconteciam. Decidi simplesmente seguir. E como você escolheu o direito penal? Desde sempre, desde o começo da faculdade, era ele que você queria, era essa carreira que você queria seguir ou não?
Não, por incrível que pareça, minha escolha não foi na faculdade. Foi depois. O primeiro caso que eu peguei foi um furto. E eu me apaixonei pela dinâmica do processo penal, pelos princípios, pela importância da defesa técnica em prol dos direitos de uma pessoa. A partir daí, eu decidi minha atuação. E confesso a você que é algo que eu nunca me arrependi e que sou muito feliz por ter tido essa escolha lá no início da minha profissão. Tanto é que eu nunca fiz outras áreas. A minha paixão é penal. Muitas pessoas perguntam, quando eu falo que eu faço, que eu atuo na área criminal, sempre, invariavelmente, surge a pergunta: nossa, mas você não tem medo? Então eu faço essa pergunta para você, mãe. Você não tem medo de atuar na área criminal? Nunca tive. Sabe por quê? Porque eu sempre coloquei meus clientes dentro da pura realidade processual. Sempre. É tudo muito claro, é tudo muito aberto, é tudo muito conversado. Nunca senti esse medo. Nunca. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou e que caso te marcou mais? Bom, desafios foram muitos, posso te garantir. Não tenho agora como enumerá-los, mas posso te garantir que passei por todos e ainda passo. Agora, todos os casos em que eu atuei, todos, para mim são importantes. Lógico que existem casos que são mais trabalhosos, que requerem uma maior dedicação, tempo, mas todos os casos em que eu representei um acusado, para mim, foram e são de fundamental importância. Mãe, no ano passado saiu o ranking da revista Análise e você entrou como uma das advogadas mais admiradas do Brasil. Recentemente também saiu um outro ranking, dessa vez só com as advogadas mulheres, e você também fez parte dele. Bom, em primeiro lugar, isso me envaidece muito, essa pesquisa, né? Óbvio que isso é resultado de um trabalho de anos, né? Agora, minhas referências, em primeiro lugar, foi meu pai, José Cláudio de Seixas, pelo caráter, pela retidão e pela paixão que eu sentia quando ele falava alguma coisa relacionada ao mundo jurídico. Depois, eu tive como fonte inspiradora, digamos assim, Dr. Said Alá, Dr. José Wilson Seixas Santos, que por sinal foi meu professor na faculdade, na UNAERP, Dr. Sebastião Arantes, um criminalista fantástico, o Dr. Edson Roberto Eck, que tinha todo aquele vozeirão, aquela empolgação quando colocava suas teses jurídicas, né? Esses foram as minhas inspirações, né? Digamos assim. E aí você vai me dizer, não tem nenhuma mulher. Pois é, na época não tinha. Quando eu comecei, eu praticamente era uma menina rodeada por esses monstros sagrados do direito, né? Então isso foi muito legal, mas eu não via a situação nesse momento diferenciadora entre homens e mulheres, não. Eu os via realmente como verdadeiros monstros do mundo jurídico, né? Mas aí, quando eu comecei os meus estudos propriamente dito, uma mulher que é a minha fonte inspiradora até hoje
Se chama Ada Pellegrini Grinover. Ela faleceu, mas o que ela escrevia, a didática ao colocar os assuntos, eu vibrava todas as vezes que eu lia os textos da doutora Ada. Legal. Bom, além de advogada, você foi professora também, por Sim. quase 35 anos, né? E como que era o dia a dia da sala de aula? Do que você sente falta? Bom, quando eu comecei a advogar, imediatamente eu abri o curso para a OAB. Porque é muito difícil o início de qualquer carreira, né? Muito difícil. E aí me apaixonei. Sempre houve uma conexão muito forte comigo e os meus alunos. Agora você imagina, filha, quem eu era lá atrás, de repente, para ensinar os alunos para prestar a OAB. Recém-formada. Uma recém-formada igual a eles, né? Mas essa conexão foi fantástica. Meu dia a dia do curso era muito corrido, porque eu tinha que cuidar do escritório, eu tinha que cuidar do curso, eu tinha que cuidar de você, né? Que era piquititinha, de colo, pode-se dizer. Mas o dia a dia, para mim, no curso da OAB, foi algo mágico, algo fantástico. Eu sinto muita falta. Eu parei porque a OAB começou a modificar muito o horário, e aí, por conta de viagens, de compromissos, enfim, eu não tinha mais aquela total disponibilidade, né? Então começou a ficar difícil. E aí eu me penitenciava muito, né? Então eu decidi dar um tempo, digamos assim, do curso, mas foi e sempre vai ser A sua a paixão. minha paixão, com certeza. Qual que é a sua sensação, mãe, de quando... E eu já presenciei isso inúmeras vezes. Vai numa delegacia, o delegado foi seu aluno, o escrivão foi seu aluno, faz uma reunião, o advogado foi seu aluno. Você já tem aluno que hoje é desembargador. Qual é a sua sensação quando você vê essas pessoas se destacando na carreira e tendo começado com você? Você preparou o aluno para prestar o OAB? Eu fico assim muito orgulhosa, confesso. Hoje eu tenho alunos, grandes advogados, delegados, escrivão, policial militar, alunas promotoras, juízas, grandes advogadas. Eu me sinto assim, aquela coisa, sabe, de dever cumprido. Eu sinto que aquela pequena parcela lá do curso, lá de muitos anos, valeu a pena. Então, eu fico muito vaidosa com isso, né? Porque é algo que marcou e vai marcar o resto da minha vida. Por muitos anos, né, por mais de 3 décadas, você deu aula para jovens que estavam no início, né, da vida jurídica. Você, nessas 3 décadas de experiência em sala de aula, você presenciou alguma situação de desmerecimento das mulheres? Bom, em primeiro lugar, né, desde pequena, eu sonhava em ser professora, né? Isso por conta da minha mãe, Dona Solange. Ela aposentou como professora primária. Então, desde pequena, eu sonhava um dia em poder ensinar alguma coisa para as pessoas. E desde pequena eu reunia os meus amigos. Entre amiguinhos tinha os meninos, as meninas. Depois veio o curso e eu nunca presenciei nenhuma atitude dos meus alunos de desmerecimento por eu ser mulher. Nunca.
Pelo contrário. Aliás, já disse aqui que a minha conexão com eles foi total, foi absoluta, né? E nunca senti isso no curso. No curso, esse sentimento, lógico que no início o curso era composto, a grande maioria era masculina, né? Depois não, com o passar dos tempos, isso foi mesclando muito, né? Mas nunca me senti, ou que alguém na condição feminina me desmereceu em alguma aula, em alguma ocasião. No curso, nunca, nunca. Mãe, agora para a gente finalizar o nosso primeiro vídeo da série Mulheres no Direito, você é inspiração para muita gente e muita gente agora está te ouvindo. Muitas mulheres que estão começando. Que conselho você pode dar? Sigam em frente, de corpo e alma. E se alguém impor ou menosprezar alguma situação por você ser mulher, não dê ouvidos. Siga a sua carreira, busque seus sonhos com ética, com respeito, com muito estudo, porque somos altamente capazes, altamente. Um beijo. Bom, acabamos de encerrar nossa primeira entrevista. Por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma sugestão e aguardem a nossa próxima entrevistada.